Prezados alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Aqui é o professor Antônio Nascimento e hoje trataremos sobre função quadrática. Pessoal, a função quadrática é aquela função que é definida a partir de um polinômio do segundo grau. Não é à toa que essa função é chamada de função quadrática ou função do segundo grau. Inicialmente, nós iremos aqui apresentar a definição desse tipo de função. O que vem a ser uma função quadrática? Tá? Uma função quadrática é uma função do conjunto dos números reais para o conjunto dos números reais. Ou seja, ele associa número real a número real. E ela apresenta uma forma caracterizada a partir de um polinômio do segundo grau, que é um polinômio da forma ax² mais bx mais c. Esses a, b e c serão chamados coeficientes da função quadrática e eles são números reais. A única observação que fazemos em relação a esses coeficientes é que o coeficiente a deverá ser diferente de zero. Então, a forma da função é ax² bx mais c e esse a é um coeficiente real diferente de zero. Eu tenho aqui alguns exemplos de funções quadráticas, funções do segundo grau. Todas elas são apresentadas a partir de polinômios de grau 2. Tá? O que nós vamos fazer agora é determinar os coeficientes a, b e c de cada um desses exemplos. Lembrando que o coeficiente a é este termo que está colado com o x². O b é o coeficiente do x e o c é o termo independente do x. Notem também que deveremos acompanhar o sinal desses coeficientes. Assim, por exemplo, no item 1, o coeficiente do x² é 1, o coeficiente do x é menos 5 e o coeficiente independente é 6. Portanto, o a será igual a 1, o b igual a menos 5 e o c igual a 6. Passando para o item 2, nós teremos que o colado com o x² é 3, portanto o a é 3. O b vale menos 1, notem a presença do sinal de menos aqui, ele aparece também como acompanhando o coeficiente b. Portanto, o b vale menos 1 e o c, que é o termo independente, vale 9. A 3, b menos 1 e c igual a 9. Próximo exemplo, nós temos o colado com o x², que é o menos 1, o colado com o x, que é o coeficiente menos 4, e não aparece aqui o coeficiente c. Então, quando isto ocorre, indica que este coeficiente c é igual a 0. Logo, a igual a menos 1, b igual a menos 4 e c igual a 0. Para o próximo exemplo, nós temos o colado com o x² é 2. Nós não apresentamos aqui o termo colado com o x, isso indica que este coeficiente vale 0. E o coeficiente independente é menos 72. Portanto, a 2, b 0 e c menos 72. Para terminar essa sequência de exemplos, nós temos o item 5, onde apresento 5x². Aqui não aparece o coeficiente do b, nem o coeficiente independente c. Isso indica que eles são ambos iguais a 0. Então, dessa forma, nós temos que o a vale 5, o b vale 0 e o c também vale 0. Então, tudo que formos tratar em relação a funções desse tipo, veremos que podem essas informações serem calculadas a partir desses coeficientes a, b e c. Por isso é necessário, é indispensável que saibamos então enxergar quais são esses valores, os coeficientes que entram na definição da função quadrática. Então daremos prosseguimento com um exemplo. Para realizar um passeio pela cidade histórica de Ouro Preto, Minas Gerais, um grupo de estudantes fretou em uma agência de turismo um micro-ônibus de 24 lugares. O acordo com a agência foi que cada estudante pagaria R$40 mais uma taxa de R$2 por lugar não ocupado no micro-ônibus. Encontre a expressão que determina o valor arrecadado em função do número de alunos presentes. Bom,
Vamos identificar aqui alguns dos dados que foram dados por este problema. O primeiro deles é que nós temos, então, 24 poltronas disponíveis neste micro-ônibus. Portanto, essa será a lotação máxima. Além do mais, cada aluno paga uma taxa fixa de R$ 40, mais uma taxa de R$ 2 por lugar não ocupado. Então, isso quer dizer que o valor a ser arrecadado pelo empresário depende do número de alunos que estiverem presentes nessa viagem. Isso indica aí uma relação entre o valor arrecadado e o número de alunos presentes. Bom, como o valor arrecadado depende da quantidade de alunos presentes, obviamente essa aqui será a variável, o valor arrecadado será a variável y, obtida a partir da variável x de alunos presentes. Tá? Então, nós temos que o valor arrecadado pela empresa será dado por y, depende da quantidade de alunos presentes. Então, a variável y depende da variável x. Então, nós indicaremos por x o número de estudantes na excursão e o y, que é o valor a ser arrecadado, é uma função de x. Função por quê, professor? Porque para cada número de estudantes, eu consigo associar a um valor arrecadado pelo empresário. Tá? Então, por isso nós temos essa relação entre x e y. Dando prosseguimento agora, nós iremos apresentar alguns valores e tentar chegar na função que representa esta relação entre as variáveis x e y. Temos que lembrar que esse micro-ônibus dispõe de 24 lugares. Ora, se ele dispõe de 24 lugares e se x são os alunos presentes, significa dizer que 24 tirando x é a quantidade de bancos vazios. Professor, por que você está calculando 24 menos x? Porque se você lembrar bem como é feita a cobrança é de R$ 40 mais uma taxa de R$ 2 por bancos vazios, por bancos não ocupados. Vamos fazer aqui uma tabela que representa alguns desses valores. Então, imagina o seguinte. Imagina que tem nessa excursão apenas um aluno. Então, qual é o valor da passagem desse aluno? Ora, será R$ 40 mais R$ 2 por lugar vazio. Se só tem um aluno, é porque 23 lugares estão vazios. Então, ele pagará R$ 40 mais 2 vezes 23. Então, nós podemos identificar aqui que este aluno pagará R$ 86. Imagina agora que nós temos 22 alunos presentes. Ora, se tem 22 alunos presentes, significa dizer que tem 2 lugares vazios. Portanto, o valor da passagem de cada aluno é R$ 40 mais R$ 2 vezes 2 lugares vazios. Então, o valor da passagem aqui seria apenas de R$ 44. Imaginemos então agora a terceira situação, onde 24 alunos estão presentes. Ora, se 24 alunos estão presentes, significa dizer que não há lugares vazios. Portanto, cada aluno pagará os R$ 40 fixos, mais R$ 2 vezes 0 é 0. Então, cada aluno pagará apenas R$ 40. Imagina, então, que eu queira indicar uma expressão que sirva para todo e qualquer um desses números aqui. Representar de forma genérica, né? A partir de uma variável x, que representa o número de alunos. Então, imagina que, neste caso, x alunos participaram dessa excursão. Então, cada aluno pagará R$ 40 mais R$ 2 por 24 menos x. Só lembrando que quando eu tenho x alunos presentes, 24 menos x bancos estão vazios. Aplicando aqui a distributividade, né? 2 vezes 24 dá 48, 2 vezes menos 2 vezes menos x dá menos 2x.
Somando esse 48 com 40, nós obtemos 88 menos 2x. Passaremos então para o que nos interessa nesse problema, que é encontrar o valor arrecadado em função do número de alunos presentes. Ora, se você quer saber qual é o valor arrecadado, basta que você multiplique o valor da passagem pelo número de alunos. Não é fácil isso? Então, de novo, como é que eu obtenho o valor arrecadado, professor? Bom, quantos alunos foram? Foram tantos. Qual é o valor de cada passagem? É tanto. Então, basta fazer o produto entre esses dois valores, entre esses dois tantos, né? Então, vamos lá. No primeiro caso, que tinha um aluno vezes o valor da passagem. Então, dá 86. No segundo caso, 22 alunos presentes. Então, 22 alunos vezes o preço da passagem. No terceiro caso, 24 alunos presentes. 24 vezes o preço da passagem. Professor, e quando for x a quantidade de alunos presentes? Mesma coisa. Multiplica x pelo valor da passagem. Tá? E aí nós temos aqui, aplicando a distributividade, vamos logo fazer isso aqui. 88 vezes x dá 88x. Menos x vezes 2x menos 2x ao quadrado. Portanto, essa expressão aqui, ela serve para indicar todas as possíveis situações. Tá? Então, se você quiser saber qual é o valor arrecadado em função do número de alunos presentes, basta você jogar nessa fórmula que você encontra todos os valores. Professor, você fez por 1, fez por 22 e fez por 24. E se fossem 10 os alunos presentes? Bom, se fossem 10 os alunos presentes, nós ficaríamos então com o y de 10, né? Quer dizer, a imagem do 10, o total arrecadado, imaginando que 10 foram os alunos presentes, aí eu faria 88 vezes x, mais o x é 10, menos 2x ao quadrado, x é 10. Tá? Fazendo essas continhas aqui, né? 88 vezes 10 dá 880. Menos 10 ao quadrado é 100, vezes 2, 200. Isso significa que se fossem 10 os alunos participantes, nós teríamos então que o valor arrecadado seria de 880 menos 200, que dá 680 reais. Ok? Então, essa formulinha serve para você calcular todo e qualquer valor arrecadado em função do número de alunos presentes. E notem aí que a expressão que faz essa associação é uma expressão obtida a partir de um polinômio de grau 2. Então, isso indica que esta é uma função quadrática. Olha aí, uma aplicação do assunto que a gente está desenvolvendo. Função quadrática serve para ilustrar esse exemplo, serve para modelar esse exemplo aqui, tá certo? Nessa função quadrática, o coeficiente A vale menos 2, o coeficiente B vale 88 e o coeficiente independente C vale 0. Ok? Tudo claro até então? Então vamos dar prosseguimento, tá? Lembrando, se você não tiver entendido com clareza esse exemplo, eu peço que vocês parem o vídeo, pausem o vídeo, abram essas continhas na mão, peguem o rascunho e desenvolvam essa conta até que isso fique natural, até que esse raciocínio apareça de uma forma clara e evidente para você, tá?